Fala galera, tudo bem com vocês? Vou contar aqui um pouco da história do ensino de arte e educação aqui no nosso Brasil, aqui, como que ele foi acontecendo de uma forma bem tranquila, bem suave, para que vocês possam aí entender um pouquinho esse percurso e aí depois você pode pesquisar nos livros, ver as datas e tudo mais, beleza? Mas vamos lá, vamos começar assim, ó. Antigamente a escola não era para todos, né? Não era para todos, isso aí muito tempo atrás. O que acontecia naquela época? Naquela época havia uma divisão entre os meninos e as meninas. Então as meninas iam para o bordado, crochê, para essas atividades, e os meninos iam para a marcenaria, para atividades de ofício. Então a escola, né? A escola ela tinha essa divisão entre os meninos e as meninas e o que cada um fazia. Isso há bastante tempo atrás. O que havia era um canto orfeônico, um canto que era comum às escolas e que todos os meninos e as meninas aprendiam. Então essa forma de cantar, esse canto orfeônico, né? Esse canto mais assim erudito, tá bom? E aí foi assim durante muitos anos, isso foi dessa forma. Teve uma época no Brasil que a escola então virou para todos, né? A escola começou a construir escolas de pré-montado, de bloco, e foi assim sendo construído, e a população das grandes cidades, metrópoles, pequenas cidades e tal, foi para a escola. Então não se admitia mais que a pessoa, que a criança não estivesse dentro dos territórios escolares. E aí, nessa época, a educação artística, né, era esse nome, educação artística, começou a ter uma outra função e não mais essa separação que havia. Ainda nessa época havia a separação do desenho geométrico para a educação artística. Então era dividido ali no ensino fundamental 2, né, que chamava ginásio, e aí tinha 2 anos que era desenho geométrico, e desenho geométrico na realidade é uma das habilidades, é um dos conteúdos da matemática, né? Mas que aí um professor assumia essas aulas, e em outros anos era educação artística, era 2 e 2. No primário, né, que é fundamental 1 do primário, aí tinha aula de educação artística os 4 anos, né? Primeira série, segunda, terceira e quarta série, tinha as aulas. Sempre foram 2 aulas de educação artística. Só que nessa época havia uma coisa chamada laissez-faire. Laissez-faire é deixa fazer, faz qualquer coisa, vai se fazendo, vai montando lá. E aí acontecia isso aí, que era o que? Era uma forma de aula onde a criança desenhava, montava, fazia, o professor orientava de alguma forma, mas não interferia diretamente na produção ou na provocação do trabalho daquele aluno, né? Mas o aluno ia fazendo. Aí se você tem ali 50 alunos em uma sala de aula, 5 gosta, 5 o resto não gosta, e aí vai levando. Então era um período muito complicado, e contrapartida a esse outro período havia as grandes reproduções de obra de arte. Então pegava uma obra de arte e até mimeografava, né, de uma certa forma, né, e todo mundo pintava da mesma cor, do mesmo tamanho, do mesmo jeito, e enchia a parede da escola com as reproduções das obras de arte ali, e achava que era uma coisa extraordinária. Na realidade, nessa época, que é a década de 80, não existia muita tese de mestrado, doutorado sobre o ensino da arte, ensino de arte na escola. Isso era uma coisa muito nova ainda, de como se faz o ensino de arte na escola. Então havia essas vertentes, né? O professor laissez-faire, deixa fazer, e o professor que reproduzia obras de arte, e a coisa foi indo assim durante muito tempo, né? Uma grande escritora que eu não posso deixar, uma pesquisadora, uma grande professora, não posso deixar de mencionar aqui no vídeo, chamada Ana May Barbosa, ela da faculdade da USP de São Paulo, da ECA. Ela foi a precursora do texto, do estudo do ensino de arte, e ela que veio formando uma grande escola artística, né, da arte e educação aqui no Brasil, né, das vertentes realmente de se ensinar arte aqui no Brasil. Mas daqui a pouquinho eu falo um pouquinho disso daí, dou uma avançada na história. Vamos voltar um pouquinho e pensar assim, ó, como que se aprendia arte antigamente? Antigamente é muito antigamente mesmo.
há 200 anos atrás, 500 anos atrás, há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás, como que se aprendia a arte, né? Se aprendia da forma de mestre e discípulo. Então o mestre, ele tinha o seu ateliê, o seu estúdio, né? Ele recebia as encomendas. De quem que o grande mestre, assim, o grande artista recebia as encomendas? Da igreja, do rei, né, do clero, da burguesia, a alta burguesia. Quando a burguesia dominou, né, teve o seu momento de poder, então ele recebia essas encomendas, né, que eram os retratos, né, os feitos de guerra, essa coisa toda. Recebia isso aí. E nesse estúdio dele, né, no seu ateliê, no seu estúdio, ele tinha os aprendizes, que eram aqueles filhos, né, de pessoas que tinham posse, porque se pagava, não é como é hoje, uma escola de arte, assim, um estúdio de arte, paga-se uma mensalidade, mas se pagava para poder manter ali aquele jovem, e ele iria aprender com o mestre. Ele aprende na prática, aprende no dia a dia, aprende fazendo, né? Então vai aprender uma escultura, um afresco, uma grande tela, se aprendia fazendo de fato mesmo. E todos os grandes mestres que tinham seus estúdios tinham os seus aprendizes, né? Então essa era a relação do ensino de arte, que é diferente do ensino de arte na escola, né? Que a gente dá o nome de arte e educação, né? Era antigamente educação artística, quando teve as leis, mudanças curriculares, aquela coisa toda, aí mudou para arte e educação, porque na verdade continua entendendo que a arte se educa através da arte, né, a educação e a arte e esse rolo todo aí, né? Na verdade o ofício do estúdio dessa coisa não tem muita relação da teoria da pedagogia, né? E sim do fazer artístico, né? Fazer artístico. Aí entra a pedagogia, que seria a educação, e aí tem que pensar na característica pedagógica de como aquela criança, aquele jovem vai desenvolver aquelas suas habilidades e competências na arte, né? Pela arte, tá bom? Então era assim que se aprendia. Por que eu dei esse parâmetro assim, de falar do mestre-discípulo? Porque foi nesse momento que as leis começaram a direcionar e o artista entra para dentro da escola, né? Entra na sala de aula o artista, mas não o artista que iria reproduzir vários mesmos quadros mimeografados, mas o artista que pensa, que critica, que analisa, que reflete o seu mundo à sua volta, né? O seu mundo à sua volta, assim. Então esse artista reflexivo, ele entra para a sala de aula, né? Necessariamente o professor de arte, né? O professor de arte, ele com essa visão, né? Visão assim mais abrangente, ele vai levar os alunos a essa reflexão. E aí ele tem na outra mão sua as questões pedagógicas, né? Para se desenvolver o aluno. Mas é bem diferente de um trabalho de estúdio de arte, né? Onde se aprende as técnicas e desenvolve. Claro que na sala de aula também aprende as técnicas e desenvolve todas as suas habilidades, mas com uma característica mais pedagógica. Essa é a grande diferença de um estúdio de arte e uma escola de arte, né? Característica pedagógica, tem que estar sempre norteando o plano de aula do professor de arte, né? E diferente do estúdio, que não. O estúdio é o fazer, o dia a dia, fazer, construir, não ficou bom, refaz, aprende, analisa, né? Mas esse artista, ele entra para dentro da sala de aula e ele vai conseguir conduzir os alunos a esse pensamento crítico através da arte, pensamento. Isso começou a ter as estruturações dos currículos pelo governo federal. São os livrinhos, todo colorido, um de cada disciplina, não foi só a matéria de arte que sofreu essa renovação, essa reestruturação, chamado PCN, Parâmetros Curriculares Nacionais, né? Então aquele livrinho onde já se falava em habilidade, competência, isso tudo. Então isso que a gente acaba vendo agora da BNCC, competência e habilidade, não é algo novo, é algo que já vem há uns 20 anos atrás, né? Bastante tempo atrás, e aí já estava estruturado. Na realidade vem se estruturando cada vez melhor, de forma mais organizada, entende-se melhor esse aluno, esse fazer artístico dentro da sala de aula, né?
o fazer crítico através da arte na sala de aula. Então é isso que acontece, né? E aí esse artista da década de 90 para cá, mas 2000 ganhou bastante força, com várias teses de mestrado, doutorado, né? Vários pensadores, vários artistas contribuindo para essa arte e educação. Nós temos hoje uma aula de arte próxima a uma leitura e interpretação, leitura formal, interpretação de obras de arte, da produção do seu fazer, né? E não mais só faz por faz, ou copia sem pensar no que está copiando ou pintando ali, reproduzindo, né? Mas sim essa produção onde o aluno consegue entender, né, se colocar no mundo, entender e produzir. Então uma aula de arte e educação mais crítica, mais reflexiva. E é isso que está até os dias de hoje, né? Então uns 15 anos, 20 anos mais ou menos, nós estamos nesse parâmetro de aula de arte. Claro que não vamos assim generalizar, não estou generalizando, falando que 100% dos professores têm essa vertente de ser crítico, de fazer o aluno pensar, né? Mas que pode ser que em algum lugar algum professor esteja fazendo desenhos em mimeógrafo e as crianças pintando ali, pode ser que em outro lugar tenha fazendo desenho livre. Já ouviram falar esse termo, desenho livre? Pode ser, vai lá e faz qualquer coisa sem interferência, né? Mas nós temos uma linha muito forte, que é essa que eu estou colocando, que é a linha da provocação. É a linha onde você provoca o aluno, você nutre o aluno, você provoca o aluno, e aí ele vai conseguir desenvolver o seu trabalho de arte ali. Claro que a escola, assim como todas as matérias, não vai formar um artista, assim como não vai formar um matemático. Esses são conhecimentos e competências básicas que ele vai adquirir até o 3º ano do ensino médio, para levar para a vida dele, né? É uma bagagem de conhecimento que leva para a vida dele, né? Assim como matemática, ciência, química, geografia, essa coisa toda vai levar para a vida dele, tá bom? Mas é importante que leve dessa forma mais crítica e que possa analisar certinho, né? Assim, de forma bem resumida, né? Bem resumida, é isso que aconteceu no ensino de arte desses últimos aí 100 anos, 70 anos, mais ou menos, né, o que vem acontecendo. Daqui para frente o ensino de arte ganhou muita força, muito estudo, muitos pensamentos, e com certeza vai se evoluindo cada vez mais, ok? Um grande abraço para vocês, até a próxima aula. Tchau, tchau!